Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do curso de Promoção e Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil na Primeira Infância. Meu nome é professora Kátia Virgínia e discutiremos sobre os conceitos básicos relacionados ao desenvolvimento humano e, em um segundo momento, abordaremos as perspectivas teóricas desse desenvolvimento. Os objetivos desse encontro são conceituar o desenvolvimento humano, entender o que os cientistas do desenvolvimento estudam, que tipos de influência fazem uma pessoa ser diferente da outra e quais são os 3 principais domínios e os 8 períodos do desenvolvimento humano. Sobre o conceito de desenvolvimento humano, ele se dá como processos de mudança e estabilidade ao longo do ciclo de vida humano. Esse desenvolvimento, ele acontece desde a concepção, tem início quando os seres humanos são apenas uma célula e esse se desenvolve até se tornar um ser vivo, uma pessoa que respira, que anda, que fala. Embora essa célula única vá se tornar um indivíduo único, as transformações que acontecem, elas apresentam certos padrões em comum. Então, esse é o objeto do estudo do desenvolvimento humano. Essas transformações, elas são vitalícias, ou seja, elas vão ocorrer em todo o ciclo de vida, desde a infância, passando a idade adulta até a velhice. Com o desenvolvimento da pesquisa científica nesta área, alguns conceitos foram estabelecidos. Os processos de mudança e estabilidade estudados por esses cientistas, a gente já viu que é a definição de desenvolvimento, em que ele ocorre em todos os aspectos desse desenvolvimento e ao longo de toda a vida. Eles também dividem esses processos de mudanças em mudanças quantitativas, aquelas percebidas em número ou quantidade, tendo como exemplo o crescimento, a altura do indivíduo, o peso, as aquisições do vocabulário em número de palavras, a frequência do comportamento agressivo, são exemplos de mudança quantitativa. A mudança também ela é classificada como qualitativa, ou seja, quando há alteração no tipo, na estrutura ou na organização. Como exemplo, é a mudança da criança não verbal para a criança que entende as palavras, que se comunica verbalmente. Em relação à estabilidade ou constância desse desenvolvimento, existem padrões que são constantes, que são estáveis, como, por exemplo, 10 a 15% das crianças são mais tímidas e essa característica, esse padrão, ele permanece ao longo da vida. Essas mudanças e estabilidades, elas acontecem em vários domínios e esses domínios é o domínio físico, cognitivo e psicossocial. Esses domínios, eles estão interrelacionados e um afeta o outro. O primeiro domínio a ser destacado é o domínio físico. Exemplos de domínio físico é crescimento do corpo e do cérebro,
As capacidades sensoriais e as habilidades motoras são exemplos desse domínio do desenvolvimento. Exemplos dessas inter-relações desse domínio com os outros é que, por exemplo, na adolescência, mudanças físicas e hormonais, elas afetam o senso de identidade, que faz parte do domínio psicossocial que a gente vai ver. Na área da saúde, crianças que têm frequentes infecções no ouvido, otites, podem desenvolver um atraso ou podem desenvolver lentamente a sua linguagem. Um outro domínio estudado é o domínio cognitivo. Então, aprendizagem, memória, raciocínio, criatividade, pensamento, linguagem, atenção são constituintes desse desenvolvimento cognitivo. E exemplos da inter-relação desse domínio com os outros é que, por exemplo, a capacidade de falar depende do desenvolvimento da boca e do cérebro, desenvolvimento físico, estrutural, né? Criança com desenvolvimento precoce da linguagem, ela evocará reações positivas nas outras crianças e com certeza terá ganhos de alto valor. Desenvolvimento da memória, por exemplo, reflete ganhos ou perdas nas conexões físicas do cérebro. E o último exemplo é que adultos com dificuldade de lembrar nomes, eles se sentem constrangidos. O terceiro domínio abordado é o domínio psicossocial. Esse domínio, ele relata os relacionamentos sociais, as emoções e a personalidade. E exemplo da inter-relação desse domínio com os outros é que, por exemplo, indivíduos com ansiedade têm prejuízo no seu desempenho escolar ou no trabalho, né? Pessoas que passam por enfrentamento de estresse, se ela tiver apoio social, ela consegue enfrentar esses fatores estressantes melhor do que outras que não têm, né? Capacidades físicas e cognitivas podem afetar a autoestima do indivíduo, a aceitação social e até mesmo a escolha profissional. Trouxemos aqui, para ilustrar a inter-relação desses domínios, um estudo em que ele tem como título Desempenho Funcional de Escolares que receberam diagnóstico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor até os 2 anos de idade. O objetivo desse trabalho foi comparar o desempenho funcional de escolares que receberam diagnóstico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor até 2 anos, né, comparar até os 2 anos de idade com outros indivíduos que não tiveram esse tipo de diagnóstico. Então, é um estudo transversal, com a avaliação do desempenho funcional em crianças. Um grupo recebeu diagnóstico de atraso até os 2 anos de vida e o outro grupo não, tinha um desenvolvimento típico, e avaliaram essas crianças quando elas tinham 7 e 8 anos de idade. Elas foram avaliadas quanto à coordenação motora, qualidade do ambiente familiar, participação e desempenho na escola. E como resultados, o grupo que teve a diagnóstico de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor obteve desempenho motor inferior às crianças do grupo típico. Se vocês observarem na tabela 2, aspectos do desempenho motor como destreza manual, lançar e agarrar, equilíbrio foram quantificados e houve uma diferença significativa nesses dois grupos. Outro resultado, enquanto 67,7% das crianças do grupo típico tiveram participação adequada na escola, somente 22,2% das crianças do grupo com atraso tiveram o mesmo desempenho. Então, esse estudo, ele conclui que crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, crianças consideradas típicas que tiveram atraso, apresentam dificuldades persistentes na idade escolar, com déficit motor, restrições no desempenho de atividades escolares e baixa participação no contexto escolar,
além de desempenho funcional significativamente inferior ao das crianças sem histórico de atraso. Portanto, esse estudo recomenda o acompanhamento sistemático dessa população para identificar necessidades e minimizar problemas futuros. O desenvolvimento humano, nós já vimos, ele é vitalício, ou seja, ele acontece em todo o ciclo de vida. Esse ciclo ele é dividido em períodos. Essa divisão é uma construção social, de acordo com as características de cada período. Então, o primeiro período que é descrito é o período pré-natal, que vai desde a concepção até o nascimento. Esses indivíduos, na parte de desenvolvimento físico, têm formação de estruturas e órgãos corporais básicos. O crescimento físico nesse período é bem acelerado e esses indivíduos apresentam grande vulnerabilidade às influências ambientais. No desenvolvimento cognitivo, já tem capacidade de aprender e de lembrar e responde bem a estímulos sensoriais. No desenvolvimento psicossocial, responde à voz da mãe e já tem preferência por ela. Na primeira infância, que vai do nascimento aos 3 anos de idade, desenvolvimento físico, os sentidos e os sistemas corporais funcionam em graus variados. Nessa fase, há um aumento da complexidade do cérebro, rápido crescimento físico e desenvolvimento de habilidades motoras. Quanto ao desenvolvimento cognitivo, são capazes de aprender e de lembrar, usam símbolos e a capacidade de resolver problemas, compreendem o uso da linguagem em desenvolvimento. No desenvolvimento psicossocial, formam vínculos afetivos, e este é bastante importante para o desenvolvimento, desenvolvem a autoconsciência, a autonomia e o interesse por outras crianças. O terceiro período seria chamado de segunda infância, que vai dos 3 aos 6 anos de idade. Nessa fase, no desenvolvimento físico, as proporções corporais estão mais parecidas com o adulto, diminui o apetite, a criança pode apresentar problemas de sono, surge aí a preferência no uso das mãos e o desenvolvimento das habilidades motoras finas e globais, gerais. No desenvolvimento cognitivo, o pensamento é bastante egocêntrico, mas aí aumenta a compreensão do ponto de vista do outro. Já as suas ideias são ilógicas sobre o mundo e ele aprimora a memória e a linguagem. No desenvolvimento psicossocial, autoconceito e compreensão das emoções estão mais complexos, aumenta a independência, iniciativa e autocontrole e já inicia a identidade de gênero. No período seguinte, a terceira infância, que vai dos 6 aos 11 anos, o desenvolvimento físico agora tem um crescimento mais lento, a força física e as habilidades atléticas aumentam e é muito comum o surgimento de doenças respiratórias. Quanto ao desenvolvimento cognitivo, diminui o egocentrismo, eles pensam com lógica, mais concretamente, e memória e linguagem aumenta nessa fase. Quanto ao desenvolvimento psicossocial, o autoconceito mais complexo, afetando a autoestima, e os coleguinhas assumem uma importância fundamental nessa fase do desenvolvimento. Não vamos entrar em detalhes, mas existe o período da adolescência, dos 11 anos, aproximadamente até os 20. Existem autores que já relatam estender esse período para 24 anos. E a vida adulta, que alguns autores dividem vida adulta, o início da vida adulta, de 20 a 40 anos, a vida adulta intermediária, de 40 a 65, e a vida adulta tardia, acima dos 65 anos.